Tech Connection, beleza? Estamos aí mais uma vez para bater um papo aí na internet, né? A ideia hoje é falar um pouco sobre o declínio da sociedade ocidental, que eu acredito que já está se alinhavando aí nos próximos tempos. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse declínio ocidental, né? Gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o professor Jared Diamond e dois livros que ele escreveu que são muito importantes aí, que é o Armas, Germes e Aço e o Colapso, não estaria atrás. Ambos os livros eles foram muito importantes na época do lançamento e até hoje eles fomentam o debate sobre as crises das sociedades na raça humana ao longo da história. Eu não vou fazer aqui uma resenha dos livros, vou falar aqui basicamente deles para que vocês saibam do que se trata. O professor Diamond diz que de tempos em tempos os impérios eles caem e por vários motivos. Isso aconteceu com os maias, com os Rapa Nui, com os astecas, com os vikings. E ele traça vários motivos para esse declínio no livro. Mas eu vou trazer aqui 5 pontos para que vocês entendam basicamente de onde surge a argumentação dele. O primeiro ponto diz respeito aos impactos humanos no meio ambiente, ou seja, como nós, seres humanos, nas nossas atividades, impactamos a nós mesmos, porque a gente mexe com o meio ambiente, né? O segundo ponto diz respeito às mudanças climáticas que transformam as localidades invariavelmente, mesmo que elas não tenham origem na nossa ação, né, na ação humana. O terceiro ponto tem a ver com a vizinhança pouco amistosa, que dificulta a estabilidade das relações, provocando guerras, saques, sabotagem, destruição, esse tipo de coisa. O quarto ponto diz respeito à cooperação com outras sociedades, para que o comércio possa manter o equilíbrio. Quando essa cooperação com outras sociedades não acontece, por questões geográficas ou por outros tipos de questões, esse comércio fica prejudicado e as sociedades se enfraquecem. O quinto ponto diz respeito a questões culturais, políticas, sociais e econômicas, que são as principais que geram conflitos de interesse, né? Um dos exemplos que o professor cita é a relação da questão religiosa, né? Quando os valores religiosos entram na frente dos interesses, isso gera problemas. Isso aconteceu com os vikings na Groenlândia, né? Esse quinto ponto tem muito a ver com o problema geral dos conflitos de interesse, né, das sociedades modernas. Eu acho que vale a gente refletir muito sobre isso, né? Quando as elites, elas, por seus interesses, acabam optando por tomarem decisões que impactam a vida de todos, né? Mas por que eu fui lá no professor Jared Diamond para falar um pouco sobre a crise do Ocidente nesse momento de ascensão do Oriente, né? Vamos pensar juntos. Os Estados Unidos, do presidente Franklin Roosevelt, para combater os malefícios causados pela crise de 29, criou o New Deal. Ele conseguiu uma recuperação e uma reforma econômica muito positiva que manteve os Estados Unidos uma grande potência durante muito tempo. Depois desse período, a gente teve uma duração importante aí dos Estados Unidos como player principal, né? Só que o capitalismo, ele é cíclico. E aquela recuperação toda no pós-Segunda Guerra Mundial, ali, pós-crise de 29, não impediu que chegasse uma nova crise. E essa crise veio poderosa e veio forte em 2008. E aqui começa o declínio da influência norte-americana, que é o motivo desse vídeo, né? Naquele momento, o G7 já não foi capaz de dar as melhores respostas para a crise de 2008. Quem apareceu muito forte para ajudar a resolver as questões, os problemas advindos da crise foram os BRICS, né, formados pela China, Rússia, Índia e Brasil. Como os BRICS tiveram muita influência no FMI, com vários repasses econômicos, foi criado o G20 como uma alternativa de superação ao G7, ou seja, incluindo mais países nas tomadas de decisão para o mundo globalizado. A partir desse momento, a influência norte-americana já não era mais a mesma, né? Em 2014, o governo Obama teve pouca influência e pouco conseguiu fazer a respeito da crise na Crimeia, onde a Rússia invadiu por questões étnicas, lá para defender seu povo,
que estava sofrendo repressão no território. A Rússia, num único movimento militar, colocou 150 tanques de guerra dentro do território. E pouca coisa o governo norte-americano influenciou ali para resolver esse problema, porque não é apenas o poderio militar hoje em dia que dá garantia de influência, né? São vários outros fatores. E a guerra na Síria é outro exemplo, né? A Casa Branca ela não conseguiu ser unanimidade em nenhum momento, e a Rússia foi decisiva em vários momentos naquele conflito. E até hoje a Rússia tem dado muitas cartas ali para manter o governo Assad prosperando ali na batalha contra os insurgentes ali, contra as milícias, né? Depois da eleição do Donald Trump, tem uma premissa econômica errada no meu ponto de vista, porque ele quer reindustrializar os Estados Unidos, que hoje é um país de serviço. Ele tem uma política protecionista, né? Quando a economia dos países de primeiro mundo está mudando, e é uma economia extremamente financiarizada e rentista, né? Um exemplo de que essa influência norte-americana e a influência do Trump já não é mais a mesma é que a Huawei venceu aquela batalha, aquela queda de braço pela questão do 5G. Ou seja, a tática norte-americana ela não deu certo. Essa tática serviu para mostrar que os Estados Unidos já não gozam do mesmo poder e influência de 20 ou 30 anos atrás como potência econômica e militar do mundo. Hoje muita coisa já mudou. A China tem um poderio militar muito grande também, a Rússia sempre teve, e elas estão aumentando a sua influência, né? A China hoje é o principal player na questão da produção e na questão da transferência de tecnologia, né? Por isso o governo Trump tem muito medo da China, está preocupado com a China. O professor Stephen Walt, da Universidade de Harvard, escreveu um artigo recentemente chamado de Morte da Competência Americana, onde ele diz que os Estados Unidos fracassaram aí no Covid-19, né? Para ele, o governo americano deixou uma brecha muito grande para que a China tome a frente na resolução e se torne uma grande provedora de soluções para essas questões do Covid-19. Além do mais, os Estados Unidos também foi acusado por diversos países de pirataria, a pirataria moderna, porque eles confiscaram materiais e EPIs nos seus portos e aeroportos, prejudicando outros países, o que mostra que a tática do governo Trump é uma tática protecionista, e nessa questão do protecionismo ele vai perder muita influência, vai perder muito dessa hegemonia de opinião que os Estados Unidos ainda têm na sociedade global. Esses pontos que eu trouxe agora assim rapidamente nessa tacada, acho que mostram como que as sociedades elas vão sofrendo declínios, e o Império Americano ele já começa a dar mostras aí de que vai sofrer muito nos próximos tempos aí com a ascensão de outros países. A China com certeza é o principal player, já é o segundo maior PIB mundial, está alcançando os Estados Unidos. Ainda existe uma diferença grande, mas a China está crescendo muito, e eu acredito que em breve a China vai ser o principal país do mundo. Até porque quem já assistiu o Indústria Americana, inclusive nós temos uma análise desse documentário aqui no canal, onde eu fiz com o meu amigo Laerte Fernandes. Quem assistiu o documentário percebe a diferença de como os chineses encaram a questão do trabalho e como os ocidentais encaram a questão do trabalho. Existe uma diferença ali grande, os chineses praticamente operando num esquema militarizado, tem uma diferença cultural ali colocada. Não vou ficar me alongando aqui porque eu quero que vocês assistam a nossa análise desse documentário, mas tem ali questões que mostram claramente que os Estados Unidos vão sofrer com a China nos próximos anos. Quando você imaginava que os Estados Unidos permitiria multinacionais de outros países se instalando no seu território com tanta força como a China vem fazendo, né?
Então eu acho que essas são algumas questões que eu quis levantar para vocês, quis trazer. Leiam os livros do professor Diamond, né? O Armas, Germes e Aço e o Colapso. Vou pegar aqui o Colapso para vocês darem uma olhada. É um livro muito interessante, eu já li faz algum tempo, e assim, acho que contribui muito pro debate sobre a queda do Império Americano e a ascensão aí desse Império Chinês aí, e acho que vale muito a pena vocês se aprofundarem um pouco nesse tema e prestarem atenção nos movimentos dos países, em tudo que está acontecendo, e para a gente poder pensar e refletir juntos, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, pessoal, dá um like, compartilha com o pessoal. Fiz meio na correria para não perder o bonde da história, né? E espero que vocês tenham gostado aí. E um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.